Olá, você amante do futebol da capital catarinense, sejam todos bem-vindos a mais um podcast aqui no Clássico em Debate, o nosso podcast do número 55 para você. Hoje aqui na presença dos meus amigos Luan Silva, nosso amigo aí, @Luan Gilberto, caso queiram segui-lo na rede social, e também o Henrique Moresco aqui na parte de baixo, aí @TernãoM, pode seguir também lá, e também o meu aqui embaixo, @AguiarAlan. Então sigam a gente na rede social e siga também Clássico em Debate na rede social. Tá aí a nossa arrobinha para você nos seguir e ficar por dentro de tudo que acontece no nosso programa. O programa de hoje vem tratar dos jogos que eliminaram o Figueirense nos últimos dois jogos, domingo e quarta-feira passada, né, de um campeonato que já tinha acabado o Figueirense. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso também, e vamos conversar um pouquinho também da situação do Avaí, de ficar praticamente 15 dias quase sem jogar bola, o que isso pode prejudicar ou não, né, um pouquinho do último jogo também, que o Luan vai trazer pra gente. Também tem jogador novo no Figueirense, vamos comentar a respeito, que saiu nessa quinta-feira enquanto a gente grava o programa, e projetar um pouco dessas próximas semanas dos dois clubes nesse Clássico Debate 55, o Clássico Debate que você já sabe, tem aí um oferecimento da Vitrine dos Mantos, @Vitrine dos Mantos, e aí um grande apoio, uma grande parceria aqui com a Urban TV. Toda sexta-feira, 22 horas, estamos aqui na Urban, e caso você, porventura, perca o nosso programa, chegue na metade, quer ver do começo, então fique ligado no nosso YouTube, siga o YouTube do Clássico Debate para saber aí as novidades, e o nosso programa Reprise passa lá no nosso YouTube. Luan Silva, uma boa noite para você, seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje. Boa noite, Alan, boa noite, Henrique, boa noite aos telespectadores aqui da Urban TV, do Clássico em Debate. Esfriou, né, rapaziada? Parece que tá chegando o frio, podemos ver que todo mundo bem agasalhado Chegou, aqui, né? o Henrique principalmente, né? Então, uma semana turbulenta ali, com a parte judicial atuando bastante, né, principalmente no caso do Ercílio Luz, o caso que trouxe novamente o Figueirense para o Campeonato Catarinense, que fez um fogo, mas no fim deu resultado igual, né, mas vocês vão poder avaliar a minha visão de fora de torcedor, que foi bom para o entrosamento do time, para mostrar um melhor futebol. O Avaí, por causa disso, o jogo do Avaí foi adiado, né, vai ficar junto com os jogos de volta da Chapecoense e do Marcílio Dias, que já era semifinal prevista anteriormente. Vamos falar um pouquinho também, como o Alan já falou desse tempo, vamos falar também da Copa do Brasil, né, que teve o sorteio, não sei se a gente falou ali, também falar um pouquinho, quem sabe, do Brasileirão Feminino, né, que a gente acabou faz um tempinho que não comentamos. O Avaí e o Napoli não estão tão bem assim, mas a gente vai falar um pouquinho das meninas também, falar um pouquinho das últimas semanas do futebol catarinense que pegou fogo nos bastidores. É isso aí, vamos falar sim das meninas do Napoli e do Avaí Kinema, como já bem disse o Luan, não faz uma grande campanha, o que é algo que a gente já tratava aqui no nosso programa, que poderia vir a acontecer devido aí ao desmonte, na verdade não por causa dos clubes, mas dos outros que foram lá e pegaram as jogadoras dos times catarinenses. Vamos comentar sobre isso. Henrique Moraes, com uma boa noite para você, seja muito bem-vindo ao Clássico Debate. Boa noite, Alan, boa noite, Luan. Boa noite a quem tá aí, os nossos telespectadores, como disse o Luan, eu acho muito bonita essa palavra, né, cara? A gente tem telespectadores, cara. Olha a importância desse negócio. E é difícil acertar também, né, Henrique? Pois é, eu não vou falar muito mais, senão eu vou começar a errar também, né? Enfim, e acho que hoje a gente tem muita coisa legal para debater. O Figueirense ressurgiu das cinzas e acabou não avançando, mas conseguiu mostrar um futebol que a gente não tinha visto ainda, e acho que com o que a gente tem para trazer também de reforços e tal, deu até uma animada no torcedor alvinegro, né? Deu até uma esquentada nesse frio do que a gente pode esperar para a Série C. E tem muita coisa pra gente falar, assim, de Figueirense, de Avaí, apesar de a gente estar distante aí do início das competições, principalmente o Figueirense só joga aí no finalzinho de maio. A gente tem muito que debater e projetar para as próximas semanas aí. Ô Henrique, mas é 2 semanas só também. Não é assim grande. É que é futebol brasileiro, né, Alan? 2 semanas é quase uma pré-temporada, né? Faz sentido. Pegar, né? Se comparar com o Campeonato Paulista, que tem jogo a cada 2 dias, antes tinha, né? Agora que já chegou nas quartas, é quase 10 jogos. Mais ou menos por aí. Mais ou menos. Vamos começar falando de Avaí, trazendo aqui o Luan para conversar com a gente. Luan, teve o último jogo do Avaí, o empate sem gols. E aí pode-se pensar, será que foi positivo? Será que foi negativo?
o Avaí precisa de uma vitória agora para seguir na competição, né? Então, talvez o empate, se a gente pensar no conjunto da obra, não seja um resultado tão bom assim. O que você pode falar sobre isso? Então, Alan, foi uma coisa que nós já previmos aqui anteriormente, né? O Avaí tinha boa campanha, tem bons resultados. Eu vi esses dias no Globo Esporte que tinha, por média, a melhor defesa da Série B, média bem baixa, a mesma quantidade de gols. Se não me engano, foi do Operário, um time assim, mas tinha uma quantidade de jogos bem maior, né? Só que a gente sempre destacou o jogo contra a Chapecoense e contra o Brusque. Foi os jogos que o Avaí perdeu na temporada, que são os times no padrão do Avaí, Brusque na Série B e a Chapecoense na Série A. E esse realmente era o nosso receio, né? De um Avaí chegando, era curiosidade também. Como é que o Avaí vai se comportar com um time no mesmo padrão? E foi mais do mesmo, assim, né? Tá certo que já faz um tempinho, né? Foi dia 2. Hoje a gente tá gravando aqui no dia 13, né? Então já faz um certo tempinho dessa partida, mas foi mais do mesmo. O Lan tentou contar o tempo e é melhor deixar assim, vai. Faz um Não, tempinho. tu quer que eu pense e fale, aí não vai dar certo. Se eu só Não vai falar, já dar não dá certo. Continua, Lan, vai lá. 11 dias. Vou deixar assim. O- o- Me perdi agora. Gastou todo o cérebro nos 11 dias. Oi? Foi. Gastou o pensamento ali, deu agora não. Não, você falava da Mas disputa ali que isso, era sabido que jogar contra o Brusque e contra o Chapecoense era o mais difícil e precisava fazer isso. esses testes, né? Exatamente, isso que é curiosidade pro torcedor, assim, né? Como eu falei, o Avaí fez mais do mesmo, assim, o Claudinei insistiu em algumas opções ali de sempre, né? Era o Avaí desse ano, né? O Avaí que criava chance, mas que dificilmente faz o seu goleiro trabalhar, que dificilmente o goleiro do Avaí trabalha também, né? O Gladson raramente nos jogos fez grandes defesas, no jogo contra o Brusque até fez uma bela defesa, assim, um chute de fora, uma mão trocada, mas que foi mais do mesmo. Agora tá funilando, né? O Avaí é obrigado a vencer o próximo jogo para passar, então a gente vai ver, quem sabe o Avaí o torcedor do Avaí tem uma referência recente, que é o jogo contra o Cascavel, que só veio atuar daquela forma. Eu acho que o Avaí tem muita chance de passar, né? Só que vamos ver se o Avaí vai impor aquele jogo, vai finalizar, vai ter uma intensidade muito grande. E o outro lado tem a Chapecoense, que foi líder, mas não encantou, assim, vamos dizer. Lembra muito o Avaí de 2019, inclusive, que foi campeão, que era um time que tinha resultado, quase não perdia, mas não é um time que tu vê sobrando, assim, em campo, né? Pelo menos dos jogos que eu vi. Posso estar enganado, mas eu vi alguns jogos contra o Avaí, vi jogos contra outros adversários, e os jogos contra o Figueirense também, que vocês vão falar posteriormente. Eu acho que está em aberto o campeonato, né? Acho que tudo pode vir a acontecer, uma coisa assim, bem em cima do muro, né? Mas é isso. Só para falar um pouquinho dessa fórmula, eu particularmente não gosto muito dessa vantagem pro time da casa, assim, né? Eu acho que seria mais legal ter pênalti. Não sei por que eles não utilizam isso, não sei se é para valorizar a primeira fase. Teve 2 campeonatos que foram assim, acho que 2018 e 2019. 2019, inclusive, foi decidido nos pênaltis. Eu acho que seria mais interessante, mas é a opção do campeonato, né? Eu acho que jogar em casa já é uma vantagem, por mais que não tenha Sim. público. Né? O Eu acho campeonato foi pensado com que público, né? Não foi pensado um nesse regulamento ponto sem aí público. eu me permito discordar um pouquinho de vocês, só rapidinho, porque eu acho que Vou assim, olha discordar só. de ti, vou discordar do. Vou mesmo, porque olha só. A gente não tem pandemia, né? A gente tem pandemia, então a gente não tem torcida, certo? E Uhum, aí tem jogo de ida e jogo de volta em dois campos diferentes. Então, se o time ele uhum. perde a vantagem de empate, ele não tem muita vantagem, às vezes, por ficar em primeiro e enfrentar um oitavo, sabe? Sim, sim. Porque ele vai jogar a ida fora de casa, volta em casa, que no final das contas, às vezes, todo mundo fala, jogar a volta em casa é melhor. Mas será que é melhor mesmo? Entendeu? Eu não acho grande diferença. E aí não Ah, tem torcida no jogo da volta, entendeu? mas eu Uhum. concordo nesse ponto contigo, mas o regulamento, quando ele foi previsto, ele não foi previsto com anexo escrito em pandemia joga-se assim. Sim, sim, com Ele certeza. foi pensado para ser jogado com o público. E com o público, tu jogar no Indo Condá numa volta, é bom. Jogar numa ressacada numa volta, é bom. Né? Jogar no Scarpelli numa volta, é bom, entendeu? Pelo menos no meu ponto de vista. Deixa Então, eu. por isso que, claro que para a pandemia, essa fórmula talvez funcione um pouco mais, tire um pouquinho a discrepância de não ter o público na volta, principalmente nos jogos de volta. Mas com o com o campeonato normal, assim, com a vida normal, eu sou mais da área dos pênaltis.
Eu acho que eu citei os dois campeonatos, mas 2018 e 2019 acho que era só semi e final, eu não tô lembrando, acho que era só semifinal, e era jogo único também, né? Com quadrangular final, assim, semifinal, né, 4 times, eu acho que faz mais sentido daí, talvez pensar em pênaltis, que eu acho um pouco discrepante. Na minha opinião, a possibilidade do oitavo tem muita chance de eliminar o primeiro, entendeu? O sétimo eliminar o segundo, no campeonato eu já com acho 12. discrepante o oitavo classificar. Exatamente. E aí o oitavo classifica e tem a possibilidade de eliminar o primeiro num jogo ida e volta, que o primeiro não tem muita vantagem, se matou na primeira fase, sabe? Por isso que eu acho esse sentido, entendeu? Em 2019, em 2020 aconteceu isso. A Chapecoense exatamente em oitavo e eliminou o primeiro colocado. Sim, então, avançou o campeonato nada, todo. Né? Mas é que assim, ó, a gente gosta de pênalti, vamos ser sinceros, só por isso mesmo. Sim, é legal. Nisso eu concordo. Com o time dos outros. Não, mas todas as disputas de pênaltis do Avaí que teve, eu vi no estádio, assim, é uma coisa, enfim, vi a final de 2019, então é uma sensação totalmente diferente, né? Por sorte, 2 vitórias e um empate, uma derrota, mas enfim. Eu classificaria só os 4 primeiros, e aí com fórmula de pênalti, primeiro pega o quarto, segundo pega o terceiro, e resultados iguais pênaltis. Acho que faz mais sentido são vários. Eu acho que mais competitivo, porque a gente tá com 12 clubes agora. Tá, tudo bem, ano passado era 10, era pior ainda, né? Passava os 8 primeiros, os outros 12 eram rebaixados. É uma coisa meio bizarra. Tem um jogo do rebaixamento, na verdade, ano passado. E tinha jogo do rebaixamento ainda, pra piorar, porque caía só um, né? Agora caíram 2. Mas, pro ano que vem, a gente vai seguir essa mesma fórmula, de 12, caem 2, 8 classificam. Eu acho 8 muito num campeonato de 12. Campeonato de 12 clubes, 8 classificaram, eu acho muita coisa, eu acho muita mamatinha, muita molezinha. É campeonato feito pro time grande sempre passar, né? Vai sempre passar. Ou não, né? No caso do Figueirense, quase não. Se não passar, o Ercílio tá ali. Eu lembro. Liga pro Ercílio, resolve a situação. Eu lembro muito do 2014 e 15. 2014 e 15, que tinha. Primeiro ano foi 4 disputavam título e 6 o rebaixamento. Aí o Avaí ficou, acho que teve um ano que o Avaí levou uma suspensão por causa do Antônio Carlos. O Avaí disputou o rebaixamento, e no outro ano trocaram 6 classificam e 4 brigam pelo rebaixamento. Isso. O Avaí ficou no rebaixamento de novo. Aí fizeram 8, agora não tem como o Avaí não ficar no rebaixamento. Aí o Figueirense foi lá e ficou. Exatamente. Teve treinadores aí, que eu não vou citar o nome do Figueirense, que falou assim: tem que mudar o regulamento para eles poderem passar, né? Mas enfim, né? Tá aí o cara. Coisas que acontecem. Agora, mas, enfim. Luan, antes de a gente passar para o Figueirense, queria que tu comentasse um pouquinho também a dificuldade do Avaí fazer gols na competição continua em relação à quantidade de lances criados. Né? O porcentagem de acerto, de finalização acertada com gol, exatamente, talvez é menos de 10%. Não posso aqui cravar, porque eu não fiz uma estatística sobre isso, mas a gente analisando a quantidade de gols e a quantidade de chutes ao gol, né, é quase irrisória, né, a quantidade de gols que o Avaí faz. E aí 0-0 com o Brusque, exatamente por isso, criou várias oportunidades e não consegue fazer. Então essa aqui é uma preocupação pro ano, né, porque por enquanto não teve um jogo que o Avaí fizesse 4, 5, 6 e tivesse 6 chutes no gol, digamos assim. E dificilmente, como você bem citou aí agora, o goleiro adversário, por exemplo, faz uma partidaça, assim. Eu não lembro de um goleiro que fez uma partidaça contra o Avaí, que é aquele jogo que o goleiro pega tudo, assim, que tu fala, hoje não vai passar aí. É preocupante isso, é preocupante. O Avaí, temos que ressaltar que o Claudinei mudou o estilo, acho que isso a gente tem que levar em consideração. O Claudinei propõe mais um jogo, o Claudinei Oliveira propondo o jogo, uma coisa maravilhosa. Um time ofensivo que toma poucos gols, também outra coisa maravilhosa, né? Mas que a gente tem que ver pontos fracos também. O Catarinense serve para isso, para impor, para tentar mudanças, testar novos jogadores, né? O que eu acredito que o Avaí não tenha mais nenhuma grande novidade, assim, que não vinha atuando. O time do Avaí praticamente é o mesmo do ano passado, assim, não tem um jogador da base que subiu, por exemplo, um Thiaguinho que teve bastante chance para jogar. O Gabriel, assim, que é uma surpresa, vamos dizer assim, que é relacionado uma vez ou outra, que acaba jogando, foi bem contra o Próspera. O Gustavo, que entrou e fez um gol, mas não tem grandes jogadores que surgem, assim. Eu lembro, por exemplo, em 2009, o Medina surgiu no Avaí, assim, era um baita atacante, virou lateral, assim. Alguns jogadores que... Onde estará Medina?
No surf, talvez. Não, Continue. eu vi uma foto dele esses dias, cara. Eu não lembro onde é que ele tava. Eu vou procurar. Eu vi uma foto do Medina. Tem umas páginas do Avaí que falam sobre isso. Mas eu acho que para isso que serve o estadual, por exemplo, uma coisa que o Avaí não fez, mas o Avaí tem uma ideia de jogo já mais definida, assim. Acredito que isso pode ser uma das dificuldades de ficar um tempo sem atuar, né? Quem sabe o jogador estava no ritmo de jogo, estava pegando entrosamento, mas por outro lado, o Claudinei tem mais tempo para descansar seu elenco, tem mais tempo para treinar a finalização que ele já falou que ele ia fazer e tem que treinar a finalização, tem que o Henrique completando aqui que o Avaí fez 13 gols em 13 partidas, né? Média de Fácil. 0,95 por jogo. Então é 14 jogos, Foi eu acho. 14 partidas e 13 gols. Isso, Mais isso, ou menos isso aí. Mas eu não lembro. Acho que a Chapecoense tem um ataque melhor, porque a Frequência tem Chapecoense. 26 gols, eu acho. Mas se a Eu gente vou pegar. pegar aqui, Mas mas se a gente é pegar. Claro que isso demora pra fazer. Mas se a gente pegar todos os jogos e ver a quantidade de chutes No para gol. o gol, no gol, Pouco. efetivamente, não os que vão pra fora. Pouquíssimo. Aí a gente vai ver que a quantidade de gols foi muito. Foi Não, muito depende, baixa. assim. A gente pode propor a uma Chapecoense nova. tem 27 gols e o Avaí tem 13, por exemplo. Vou pegar de Nossa, mas o parâmetro. Avaí deve ter tomado 5, 6 gols, O assim. Avaí tem a melhor defesa, tomou 6 gols. Eu A puxei a Chapecoense deve ter estatística aqui tomado enquanto mais de falava. 10, Isso. O Avaí não tomou gol na Copa do Brasil também, por exemplo, fez 2 partidas. Se a gente pode propor uma nova regra, botar uma trave de futebol americano ali, se acertar lá vale os pontos, acho que o Avaí já teria mais pontos do que Talvez, tem. Porque talvez olha o seja a timezinho solução. para finalizar. Esse tempo parado também eu acho bom, porque o Vinícius Leite teve um jogo contra o Criciúma que ele saiu um pouco lesionado e tal. Acredito que recuperar o Vinícius pode ser um atleta que vai nos ajudar bastante. Outros jogadores também, que de vez em quando estão machucados, um desgaste maior, eu acho que O isso. próprio Valdívia comentou essa semana que tá sendo bom essa Uhum. parada, né? Que eles conseguiram treinar, conseguiram Uhum. fazer um treinamento com mais calma. Talvez eles não tenham achado tão ruim essa Uhum. parada de 15 dias. Né? Uhum. Exatamente, mas dia 19 o Avaí faz jogo de volta contra o Brusque e dia 28 tem estreia no Brasileirão. Acho que depois, se quiser, a gente pode falar sobre só esse jogo depois e da Copa do Brasil. Eu acho que vai ser positivo para o Avaí, para o projeto do Avaí no futuro. Pode ser que o Avaí não venha passar pelo Brusque, mas importante é o Avaí melhorar o seu estilo novo estilo de jogo. Eu acho que isso é mais importante ao longo da temporada. Não adianta criar 900 chances e ficar na metade jogando bonito e ficar na metade da Série B. Tem que ter um time efetivo, assim, vamos dizer, né? Acho que o Claudinei pode fazer isso. Ele conhece o elenco, né? Esse elenco já estava ano passado. O Claudinei tem bons números pelo Avaí até, né? Ele terminou, acho que com 60 e poucos por cento de aproveitamento. Deve estar nessa casa também. Então, assim, eu acho que ele tem alguns pontos negativos. Espero que eles estejam de olho nesses pontos negativos para melhorar o desempenho do Avaí. Eu acredito que o Avaí tem evoluir, tá num caminho, mas tem evoluir. Torço para isso, né? Para o Avaí para poder brigar por coisas grandes na Série B. Boa. Daqui a pouco a gente volta para falar do feminino e volta também para falar desses outros jogos aí do Avaí. Vamos para o momento Figueirense com o Henrique Moresco. Henrique, Figueirense estava com o campeonato finalizado. A torcida já estava pensando quão trabalhosa será a Série C, porque a gente viu um time terminando de maneira melancólica o Campeonato Catarinense, não conseguindo uma vitória que seria fácil para conseguir a classificação. E isso que acontece, esse imbróglio todo com o Ercílio Luz, fato, sem culpa do Figueirense, sem culpa da Chapecoense. Se tem que culpar alguém, que culpe-se o próprio Ercílio, que tem que prestar atenção em quem escala, e a federação tem que fazer o papel dela de analisar no pré-jogo se os jogadores estão aptos a atuar ou não. Então, os dois, agora, tanto Figueirense, o próprio Marcílio que teve que esperar, o próprio Avaí, o próprio Brusque, que acabou mudando aí a história do campeonato. E acontece esses dois jogos aí das quartas de final contra o Chapecoense. Se a gente fizesse uma enquete antes desses jogos, talvez 95% do torcedor alvinegro colocaria que a vitória da Chapecoense seria fácil, muito fácil, nos dois jogos. Isso não é nenhum absurdo, porque visto o elenco que o Figueirense tem e o que a Chapecoense estava apresentando, seriam jogos fáceis. Jogos que a gente já esperava que a eliminação viria talvez já no primeiro jogo, um jogo que perderia e não teria nem... Só que o que aconteceu foi completamente diferente. O Figueirense que entrou em campo, o Henrique foi um Figueirense
completamente diferente, parecia outros 11 jogadores, sendo que muitos já estavam jogando frequentemente. Com vontade, com muita vontade, todas as bolas e marcando muito bem. E aí vem a vitória, que poderia ser mais de 3 gols, uma falha defensiva no jogo todo que causou o gol da Chapecoense, e vem uma vitória no primeiro jogo, e depois segundo jogo, que já era de se esperar que a Chapecoense iria para cima, consegue vitória por 2-0, mas o Figueirense perde um caminhão de gol. Inclusive um gol anulado que muita gente acha que não deveria ter sido anulado, outros acham que deveria ter sido anulado, então já cria-se aí uma divergência de opinião. Então queria que tu comentasse esse momento do Figueirense. Eu acho que tu descreveu bem ali no início, quando comentou que o Figueirense, ninguém esperava que o Figueirense fosse jogar o que jogou, né? Uma enquete seria assim, se você botar goleado da Chapecoense, ou vitória apertada do Figueirense no primeiro jogo, sairia goleado da Chapecoense, até com o torcedor alvinegro, né? E aí, assim, o Figueirense que entrou em campo, parecia um Figueirense pensando na Série C, né? O que poderia ser uma coisa pior, na minha opinião, acabou se tornando uma coisa melhor pro Figueirense. Porque o Figueirense entrou naquele jogo um pouco sem peso, um pouco sem aquela obrigação de vencer, obrigação de passar, porque é um coringa ali, surgiu aquela oportunidade do Figueirense sem o Figueirense planejar, sem o Figueirense pensar aquilo, né? E depois disso, o time mostrou coisas que a gente não viu, não só na qualidade da entrega, da raça, que muita gente comentou, de brigar, de marcar em cima, mas do jeito de jogar também. O time entrou com 3 volantes, né? Então tinha Ale Santos, tinha Fabrício e tinha Kevin, né? Os 3 volantes deram um pouco mais de liberdade para os laterais passarem um pouco mais à vontade, que é a principal arma do Figueirense hoje. Por mais que a gente criticasse muito Everton Santos há pouco tempo, né? A principal arma do Figueirense hoje é Everton Santos por um lado e o Renan pelo outro. Não tem mistério. O Renan é a principal alternativa do Figueirense hoje é a velocidade desses dois com os pontas que aparecem ali, que é o Breno, que é o Denner, né? Então, acho que a principal mudança do Figueirense foi essa, que deu uma solidez para o time poder atacar pelo lado e poder marcar bem. Não ficou aquele time que, meu Deus, ficava um buraco entre a dupla de zaga e o meio campo, sabe? Isso não aconteceu. Isso aconteceu muito nos outros jogos. Outro ponto, essa subida dos laterais permitiu que o time atacasse com 3 lá na próxima área, né? Os 2 das pontas e o centroavante. E para mim, a outra mudança importante nesse time do Figueirense nessa primeira partida, que também se refletiu na segunda, foi a presença do Giva. O Giva não fez 2 jogos espetaculares? Não fez. Não foi um artilheiraço, mas assim, ele criou ali uma presença na área que fez a marcação da Chapecoense estar sempre incomodada, né? Então, quando não era ele que aparecia na área, era outro jogador vindo de trás livre, porque ele estava puxando a marcação. E foi um cara que fez alguma coisa que o Figueirense não fez. O Figueirense teve um centroavante ali em 2 jogos, que é uma coisa que, se tu olhar os últimos jogos do Figueirense... um camisa 9, né? Então. Não era um 9... Não foi um 9 espetacular, não foi um 9 que entrou de lugar nenhum, né? Que não tinha jogado pelo Figueirense ainda, tinha sido contratado, não estava em ritmo de jogo, enfim, né? E eu acho que pode ser um cara interessante para a Série C, com uma zaga com certeza pior do que a gente foi ao Chapecoense, quando enfrentar os times da Série C. Acho que pode ser bom. Então, os pontos positivos que eu relato no Figueirense são esses. Primeiro jogo, né? E aí, dito isso do primeiro jogo, acho que a gente pode olhar para o segundo jogo, né? Rapidamente. E aí a gente vê que o time tentou manter essa postura, mas que já entrou com um pouco de peso no ombro, pareceu. E aí se assustou com a Chapecoense no início, assim, típico time de apagão ali, nos primeiros minutos, a bola na área, o time demora para responder, gol. E aí depois disso o Figueirense vai retomando as rédeas, tentando criar alguma coisa na partida e desperdiça muitas chances. E tem outra falha da defesa. Então a gente percebe aí que o Figueirense, assim como o nosso co-irmão Avaí, né, dificuldade enorme de fazer gol às vezes com as chances criadas, e não porque criou poucas chances, sim porque não soube aproveitar. Aquela bola do Breno, eu acho, né, embaixo do gol, e ele bate um pouquinho mais forte, ela sobe. Se ele bate mais fraco, era 2-1, o Figueirense tinha passado. Era só ele se jogar na bola, não precisava nem... Era só ele escorar a bola, né, ou se jogar, se ele desse de barriga, ele era gol. Poxa. Eu vou mostrar um vídeo meu pra ensinar ele como é que faz gol, tá? Boa, tá bom. É isso aí, Luan. Não, o Luan ele faz isso cantando ainda, né? Boatos é esse, né? É o que dizem. Cantando Meteoro. Mas assim, eu acho que o torcedor do Figueirense sai muito mais esperançoso do que entrou desses 2 jogos, sabe? E por causa disso que eu falei, porque viu um time que tem algumas alternativas táticas e que faz alguma coisa diferente na raça também, sabe? E o... Prossiga.
Não, eu ia dizer que e esses 2 pontos que a gente tava falando ali, que eu tava falando ali, tanto da capacidade da impossibilidade de botar a bola para dentro do gol, né, digamos assim, quanto a questão da dupla de zaga, eu acho que são coisas que podem ser trabalhadas ao longo da Série C, sabe? O Figueirense precisa, sim, de reforços, e a gente vai falar um pouco de algumas coisas que já estão chegando por aí, né? Alguns jogadores pintando, mas o Figueirense tem algumas soluções em casa que talvez se consiga organizar, pode incomodar muito mais do que a gente imaginava, num estilo de jogo diferente do que a gente tinha visto nos primeiros jogos. Mais do lado do campo, mais veloz. Exatamente. Eu vou trazer aqui, até botar na tela, para alguém, caso não tenha visto, os dois jogadores que já chegaram, foram apresentados nessa quinta-feira. O primeiro... Grande André Krobel. Tá aqui, tá na tela, inclusive. Vai Pois tomar um pouco da gente. A gente sai um pouquinho pro lado pra aparecer. Eu já era aqui, né? Tu já foi. Mas tu pode comentar um pouquinho sobre o André Krobel pra gente, o lateral direito de 26 anos, o Moresco. Opa, o André, ele é um jogador jovem, né? Como tu falou, 26 anos, não é um cara que tá em fim de carreira, né? E que tem algumas curiosidades em relação ao Figueirense, né? Tava até conversando com o Alan um pouco antes do programa, é um cara que foi do time do Joinville lá para 2015, né? Se não me falha a memória, que foi escalado de forma irregular e acabou dando por tabela o título pro Figueirense, né? Então a gente pode perceber que ele já jogou mais pelo Figueirense que muita gente aí. Ele já chega no clube dando um título pro clube. Já chega no time titular, digamos assim. Mas assim, brincadeiras à parte, eu não vejo ele diretamente começando no equipe titular, até por causa do momento do Everton Santos, né? Ele lateral direito. A não ser que o Figueirense mude o estilo de jogo, bote ele na lateral e joga o Everton de volta para a ponta ou para o meia direita e joga com... Isso que eu ia te comentar. Será que não é para ter uma alternativa, ter um lateral de ofício ali e poder ter o Everton Santos livre, ou para jogar do lateral, ou para jogar mais avançado, né? E ter uma alternativa, ele para ser um pouco mais polivalente e pelo menos o Jorginho ter assim, se eu precisar, eu tenho um lateral para botar ali. Pra não me incomodar. Talvez seja isso, né, Henrique? Eu concordo. Eu acho que o time poderia até jogar aí com 2 linhas de 4, por exemplo, né? Então tu tem ali o lateral direito, que seria o André, e aí tu tem ali na meia direita um cara que não é tão ofensivo como um ponto, um segundo atacante lá na frente, com o Everton Santos consegue fazer um pouco dessas funções, assim. Tô imaginando aqui, né? Mas eu acho que é possível, sim, e o Figueirense ganha uma alternativa para ou pro revezamento com o Everton Santos, que é um jogador mais velho já, ou até para poder jogar com 2 homens ali de ofício pelo lado direito, né? Pode falar, Luan, tu quer falar? Pode falar. Só do André Krobel, assim, né? Logicamente que eu não acompanho a carreira dele, né? A gente conhece ele bastante pelo fato de 2015 do Joinville, mas olhando o histórico dele, ele sempre atuou em times consideráveis, assim, Tombense, Marcílio, Goiás, Náutico, o Brasil de Pelotas, assim, tem bons times no currículo, assim, né? Tem um outro aqui, o Iporá também, mas ele tem poucos jogos também, isso que eu tava olhando aqui, pelo Ogol, tá? O que me estranha, o Luan, olhando a estatística dele, é que, assim, ele tem 26 anos e ele já passou aí por mais de 6 clubes, né? Inclusive então, pelo Avaí. Milagrosamente, pelo Avaí, pelo Joinville, Figueirense, né? Acho que o Marcílio também. Então, assim, ele... Me parece... Desculpa eu te cortar, Henrique. Me parece jogador de empréstimo mesmo, né? Característica do empresário de emprestar esse jogador ligado a um outro jogador que o clube queria, né? Exatamente. Chamado jogador que cola, né? Muitos dos empresários acabam fazendo isso. Eles emprestam o jogador junto. Tu vai querer levar o fulano, mas tu vai ter que levar o ciclano junto. Aí o clube acaba aceitando e nem sempre esse jogador consegue jogar nesses clubes. A gente espera que seja diferente o caso do André aqui. Fala, Henrique. E o exemplo da rodagem dele é, por exemplo, que esse ano ele foi anunciado pelo Brasil de Pelotas, ali para fevereiro, por aí, disputou o estadual e agora já tá no Figueirense, né? São o quê? 3, 4 meses. O time da Série B, né? Mas no Avaí, ele chegou em 2016. Eu realmente não lembro quem foi o lateral titular do Avaí no começo, assim, da temporada, que ele chegou no começo da temporada mesmo. E ele jogou 4 jogos, assim. Eu lembro de uma expulsão dele contra o Joinville, na bola no adversário, assim. A única coisa que eu lembro dele, assim, não tô falando que é um mau jogador. Com o Joinville, né? Eu só lembro dele. Ele gosta de futebol catarinense, né? O André ele tem que jogar no futebol catarinense, não tem como. Tem que jogar aqui, não tem. E assim, eu lembro que depois o Avaí trouxe até o alemão para ser lateral direito, então ele não teve uma passagem marcante por aqui, do pouco que eu lembro dele, assim, né? Mas
Quem acompanha o Gauchão pode falar com mais propriedade dele atualmente, assim, do que a gente. Destacar o Everton Santos, contra o Chapecoense ele fez uma jogada ou duas de gol, assim, eu lembro que foi pelo lado dele ali. Ele fez 2 jogadas, uma delas de bola parada, né? Tudo foi pelo lado dele. Ele acabou com o lateral do Chapecoense. Novo Luiz Ricardo, ele. Acabou. Tem mais um jogador que foi contratado. Esse é um velho conhecido. Vou colocar na tela para você lembrar. Tá aí. Edson Henrique, zagueiro de 33 anos, que quando jogava aqui, né, Henrique Moresco, era só Edson, e durante um tempo também... O Edson Silva, né? O Edson Silva, né? Edson Silva, né? Ele teve esses dois nomes, jogou aqui em 2007, a gente estava olhando o transfer market dele antes de entrar no ar. Então teve em 2007, jogou muito tempo em Portugal, fez depois carreira em Portugal, também, né? Voltou para o Figueirense e depois daí decidiu viver o mundo, né? Porque jogou em vários países, né? O que você pode falar? Se reclamou-se muito de o Figueirense ter uma dificuldade na zaga. A gente não pode falar que o Edson não é um bom zagueiro, ele é um bom zagueiro, né? A gente ele tá voltando com 33 anos, não é mais o garoto que saiu daqui, mas o que você pode esperar dessa contratação do Figueirense, Henrique? Olha, eu acho que foi uma contratação muito acertada, porque assim, se tu for pegar o que o Figueirense tem hoje de zagueiros, ele tem o Paulo Ricardo que estava jogando improvisado, então por mais que a gente critique muito ele, não era um zagueiro de ofício, e vinha jogando praticamente titular. O Ítalo, que é um zagueiro muito jovem, né, vindo da base, e o Felipe Gregório, que também é um zagueiro jovem, a idade dele não me vem exatamente à cabeça, sei que o Ítalo tem 19 anos, mas assim, são jogadores jovens e que ao lado de um cara experiente como o Edson, vão aprender muito, eu acho, né? Eu acho que pode crescer muito, fazer uma dupla de zaga boa, ele e mais um desses guris, assim. Então eu vejo que é uma contratação muito acertada pro Figueirense. A gente tem... O único ponto negativo, se eu fosse puxar aqui, é a média de jogos dele recente, né? Ele jogou poucos jogos aí em 2020, não atuou em 2021, pelo que eu tenho informação, né? A gente vasculha insights, olha aí, transfer market, o gol e tal. Ele estava sem clube também. Exatamente. Felipe Gregório tem 24 anos pelo transfer market aqui. Então o Felipe Gregório tem 24 anos, o Ítalo tem 19, né? O Paulo Roberto acho que tem 28 por aí, tem menos de 30 anos também. Então, assim, é uma boa contratação para mesclar com esses jovens aí da zaga do Figueirense. E o Figueirense, que menos de 10 minutos atrás, eu falei que o Figueirense, os principais problemas era a defesa do zaga. Então, acho que se o Edson tivesse, por exemplo, no jogo contra o Chapecoense, não tinha tomado os 2 gols de bola aérea, né? Alto, é possível, né? A gente não consegue afirmar, mas é possível. Os cruzamentos que foram, o posicionamento da defesa, o zagueiro experiente, às vezes não é nem ele que vai tirar a bola, mas ele vai orientar o cara do lado, vai orientar o atacante que voltou para marcar, e a gente não toma um gol. Ô Henrique, porque a zaga do Figueirense toda é jovem. Tirando o Everton Santos, que joga de lateral, então marca muito pouco, é verdade, ele é um lateral que marca muito pouco. O Renan Luiz também é um lateral que marca muito pouco. Mas o meio de zaga e o goleiro são extremamente jovens. Exatamente. Então talvez faltasse um jogador com mais vivência no futebol para acalmar, para dar um toque, para dar uma dica de posicionamento. Até para eventualmente ser um capitão da defesa ali, né? Às vezes a rotação substituída, ele bota a abraçadeira, seja um cara que faria isso. Justamente, a gente não tinha ainda no elenco um jogador assim com tanta rodagem e com uma identificação com o clube, né? Que também nesse Só o Everton, momento, né? O Everton, né? Isso. Tirando o Everton, né? Além do Everton Santos, não tinha mais nenhum jogador com identificação com o clube e com rodagem do futebol com qualidade. Qualidade a gente sabe que ele tem, né? O jogador ele envelhece, mas ele não perde a qualidade 100%. Ele não esquece como joga futebol. Só vai talvez sentir um pouco mais a parte física. E tem mais especulação, parece, né, Henrique? O que você pode falar pra gente? Assim, aí a gente não tem mais nada confirmado, né? Mas o atacante Roberto, que jogou no Avaí, foi revelado pelo Figueirense. Também ele é ligado à LA Sports, que agora tá apoiando o Figueirense, então... E já foi ventilado no Figueirense aí uma semana. O pessoal da NSC dava dizendo que ele ia vir pro Figueirense, junto com outros nomes, mas ele é o nome que mais apareceu, então também acho que vale destacar ele. Não sabemos se ele vem mesmo, mas atacante que pode ser interessante pro Figueirense, dar uma dupla de ataque com Giva, por exemplo, naquela formação que eu estava imaginando com 4-4-2, assim. Enfim, é uma especulação. E outra especulação é o meio campo ali, o Maicon Santos, que jogou no Criciúma. Esse é um jogador mais conhecido, até confesso que eu não tenho um histórico dele, de ser um jogador bom ou não, mas é uma outro nome que também experiente está sendo especulado no Figueirense.
Acho que é esperar para ver o que as próximas semanas apresentam também, né? Essa questão que tu tratou aí do Luiz Alberto, né, da LA Sports, que agora essa parceria com o Figueirense, a gente pode começar a analisar jogadores da Tombense, que é praticamente a base de trabalho dele, jogadores do Juventude. O próprio André Krobel, né? Não sei se é dele, mas é do Tombense. Acredito que sim. Para ter vindo da Tombense, e seria vem muita emprestado, coincidência né? que não fosse dele. Né? Emprestado da Tombense não ser da LA Sports seria uma coincidência, assim, daquelas. Então a gente pode começar a olhar esses clubes aí e começar a ver alguns jogadores pode ser que pintem por aqui. Dificilmente vai vir um empréstimo que não seja desses clubes, ou alguém sem clube, ou alguém que venha desses clubes pela essa característica dessa parceria. Fala, Luan. Uma outra sugestão é ver os elencos do Avaí de 2008, 2009, Coritiba de 2011, 12, que vai surgir alguém ali. O Roberto, assim, não era um excelente jogador quando passou no Avaí, né? Pô, isso já faz 10 anos, bem dizer assim, passou em 2015 ali depois. Mas, cara, era um torcedor que eu gostava, um jogador que eu gostava, assim. Era o Roberto, muitas vezes chamado de Roberto Bolt, né? Porque era um jogador absurdo, assim, a velocidade dele, lógico, com 35 já deve, né? Não deve ser tão veloz assim. Mas era um tão cara Bolt que tinha... que fazia alguns gols e tal. Eu gosto do Roberto, né? Logicamente que eu não sei como é que ele tava no Juventude até pouco tempo atrás. Queria perguntar para vocês, e o Gabriel... Juventude, né? Que o Alan tava falando ali só. Juventude também. E o Gabriel, o centroavante, não tem oportunidades? Não jogou bem? Acho que agora com a chegada do Giva, ele perde espaço, né? O Giva ganhando ritmo ali, porque os dois, na minha opinião, concorrem pela mesma vaga ali na centroavante. Eu acho que fisicamente, né? Eu acho que o Gabriel é um pouco mais alto, mas o Giva também é um atacante alto, né? Eu acho, Luan, que para jogar a Série C é necessário ter elenco também. Sim. Então, por exemplo, se o Giva já tem 34, eu acho, 33, alguma coisa assim. Então é possível que aconteça lesão. Acontece, então, mas pelo gol aqui, pelo Transfermarkt, ele tem 28. 28? Eu achei que já tivesse acima de 30. Mas tudo bem. Talvez mas ele assim, não tenha. De qualquer forma, a Série C é um campeonato grande que vai se jogar em curto período, né? É importante ter alguém ali que joga na mesma posição, com características parecidas. Ó, não tem um, eu coloco o outro. Eu costumo dizer que eu acho que um bom elenco é composto por 3 jogadores por posição. Nem sempre dá de fazer isso, né? De ter um volume financeiro para tu ter 3 jogadores em cada posição. Mas eu acho que é o ideal ter um jovem da base, né? E 2 jogadores para fazer a troca ali. Claro, perdi um jogador, o da base já vira o segundo, já tá ali. Então eu acho que a gente tem que começar a analisar os elencos dessa maneira, tentar achar pelo menos 3 jogadores para cada posição. Se a gente olhar hoje, a Avaí Figueirense não tem isso, não, nem um lado nem no outro. Já vou até abrir o nosso. Tanto que a chegada do André, que a gente estava falando antes, é para ser uma dessas opções, a segunda opção para lateral direito ou até titular, justamente pensando nisso, né? O Figueirense pode mudar o estilo de jogo, botar os dois, ou pode ficar revezando ali. Volantes também, o Figueirense a última vez jogou com 3, mas tem 3 volantes de nível parecido que podem se revezar. Acho que é importante ter isso nas posições. Gabriel, a mesma coisa. O próprio Paulo Ricardo serve também como volante, já jogou até melhor de volante como zagueiro. Então, além desses 3 que jogam de titulares hoje, o Fabrício, o Kevin e o Ale Santos, se alguém se machucar, o Paulo Ricardo, que perderia uma vaga na zaga, poderia entrar ali naquela posição. Então tu já vai criando um corpo de elenco. Não adianta tu ter 55 jogadores, cara. Também não adianta. Né? Basta um elenco enxuto e ter jogadores para as posições que o clube necessita. Então é isso. Por exemplo, só para a gente fechar, já vamos seguir para a gente não ficar muito no momento Figueirense. Eu já tirei o CG, mas eu segurei. Hoje a gente tem no gol o Emerson Júnior, jovem. Tá bem o Emerson. Muito bom goleiro. Vai ter um grande futuro no futebol brasileiro. Sem dúvida vai voltar para o Inter, talvez até tenha a chance de jogar como titular do Inter, talvez daqui a algumas temporadas. Que fique até o final da Série C no Figueirense e faça um bom campeonato, cara. Porque isso. O Inter tem bons goleiros, eu acho que ele vai... Assim espero também. O Inter empresta, tem os titulares lá e emprestou todos os outros. Né? Tem o Daniel também, que atuou, que não é novo também, que atuou, e tem um goleiro na Chapecoense, o Kehler, eu acho. Keller, né? Kehler, também é do Inter. Mas a gente tem na reserva o Rodolfo Castro, que está em transição,
não sabe quando volta ainda, né? E como volta, né? O Antônio, que é extremamente jovem, goleiro, inclusive, que é conhecido e amigo do Victor, que o Victor já fala muito bem dele, treina lá também, é um goleiro que foi meio que criado também pelo Córdova, né? Comentou com a gente no nosso programa. E aí, eu fiquei pensando hoje, cara, por que não repatria Sidão para ter uma experiência no gol, para jogar uma Série C? Ele tá sem clube, ele deseja muito voltar para o futebol. Inclusive, hoje ele abriu, hoje na quinta-feira, ele abriu uma caixinha de perguntas no Instagram dele, e muitos torcedores perguntaram: por que você não volta para o Figueirense? E não sei o que, e todas as respostas dele felizmente a diretoria não falou nada comigo, mas eu gostaria. Então, assim, há o desejo do atleta, há a identificação dele. Sinceramente, ele não fez uma mal passagem pelo Figueirense. Fez uma boa passagem pelo Figueirense. Teve jogos que ele salvou o time de tomar goleadas, né? Claro que era um elenco muito fraco para aquela Série B. Então, algo a se pensar também. Ele já está aqui, já está morando em Florianópolis, já tem identificação com o clube, identificação com a cidade. Os torcedores, de maneira geral, não têm um apreço por ele. É algo a se pensar, porque a gente teria mais um goleiro de nome, porque a gente quer o retorno do Vitor Caetano, sem dúvida alguma. Todos têm quase uma certeza absoluta que realmente ele vai conseguir retornar, mas retorna de que jeito, de que forma? Por mais que esteja treinando muito lá na R1, complica a situação também para ele. A gente não sabe quando que ele volta. Ritmo de jogo, né? Como o Córdova falou no programa pra gente aqui. Ô Alan, e um ponto rapidinho sobre o Sidão. Eu concordo muito contigo nesse ponto de que faria sentido, mas a única ressalva é que dificilmente ele voltaria para ser reserva, né? Muito dificilmente. Voltaria para ser titular, certo? Sim, eu estava falando até agora do Emerson Júnior, entendeu? E eu fico meio assim, será que o Emerson Júnior, dando sequência, não se torna um goleiro talvez mais consistente que o Sidão? Pois é. Não sei, eu gostei da passagem dele até agora do Emerson, então é uma pulga atrás da orelha, sabe? Eu não tenho algo a dizer contra o Emerson. O problema é que eu acho que ele é muito jovem. Sim. Ele é muito jovem. E aí, talvez o peso da competição, de ter que vencer jogos e não ter que falhar, talvez isso pese pro garoto. Eu espero que não. Eu espero que ele consiga bater no peito e consiga fazer bons jogos. Continuar a fazer bons jogos como tem feito. Mas eu sinto que isso era bom ter um goleiro. Uma alternativa, uma carta na manga, né? Ter um goleiro mais experiente. Um goleiro que não tem, que já errou, já acertou, já tem uma história no futebol, não precisa mais provar nada para ninguém e tem bastante consciência do que faz embaixo das traves. Algo a se pensar, a gente vai comentar mais para frente nos nossos programas. Ô Luan, vamos falar de futebol feminino? O que você pode trazer para a gente aí do que está acontecendo no Brasileirão Feminino? Então, no momento os dois times catarinenses não estão vivendo, né, o seu auge, assim. O Napoli, infelizmente, é o lanterna. Hoje perdeu para o Internacional, se não me engano. Eu estava vendo o resultado do jogo em casa. O Napoli ainda não venceu, tem 3 pontos, 3 empates, né, não está muito bem. O Avaí Kinderman está em 11º de 16 times, tem 7 pontos, venceu na última rodada novamente, a segunda vitória. Era aquilo que a gente falava, né, que você muito bem falava, que os times ia vir de mais investimento. Eu só quero falar uma curiosidade, assim, quem que é o líder do Campeonato Brasileiro? Palmeiras. Os 3 reforços do Palmeiras: Júlia Bianchi, Bruna Caldeirão e a Duda Santos. Eu ia comentar exatamente isso contigo. E a gente comentava, né? A gente comentou muito sobre isso. E perder essas jogadoras que eram a tríade do time ali, totalmente jogadores de seleção brasileira que tinha esse elenco do Avaí Kinderman, deu uma quebrada no elenco, assim, deu uma rachada, o time teve que se reconstruir. E a gente comentava muito bem. O sarrafo do Campeonato Brasileiro Feminino subiu muito. Subiu muito. É o 4º ano, eu acho, ou terceiro. Estou em dúvida se é o 4º ou terceiro ano da obrigatoriedade dos times de Série A terem times femininos. Eu acho que é o terceiro. Se não foi, acho que é o terceiro 19, também. 21, terceiro ou o 4º. Uhum. E aí, no começo, a gente viu os times que já existiam como feminino, como o Iranduba, lá do Amazonas, e tantos outros. O próprio Kinderman, que fez essa junção com o Avaí, quando o Avaí estava na Série A.
né, em 2018, se eu não me engano. Acho que é 19, 19, 20. 19 que o Havaí subiu. Por aí. Isso, 19. Esses times, no começo, subiram na tabela. Porque eles já tinham estrutura, já sabiam como funcionava o campeonato, porque o Brasileirão já existia, né? Só que ninguém sabia que existia, né? Porque ninguém dava bola pro feminino durante muito tempo. Então, essa obrigatoriedade fez com que os times de Série A começassem a jogar. E todos eles começaram na Série B. Então, a gente viu Tirando uma o Série Corinthians, B... né? Tirando o Corinthians, porque o Corinthians já jogava o feminino há muito tempo. Corinthians, Santos, o São Paulo também, já tinha um time mais ou menos pronto. Alguns times já tinham mais ou menos pronto. Mas a grande maioria dos 20, lá no ano 2019, a grande maioria dos 20 clubes não tinha time feminino. E a grande maioria teve que criar na segunda divisão. E aí começaram a crescer. Um deles é o Palmeiras, que não tinha time feminino. Nossa. Criou, jogou a segunda divisão. Lá em 2018, venceu, subiu. Na primeira divisão, no primeiro ano, ficou no meio de tabela, mas ainda assim incomodou. Jogou de igual para igual com todos os outros grandes do futebol feminino. E hoje é um time que é uma potência, é um time forte. Né? Tu vê a Ferroviária, que era um time que, por mais que tenha tido o título da Libertadores, né? Porque o Luan falou que não ia ganhar. É nóis, Guerreiras Grenadas. Elas são um time que foge um pouco dessa característica. É aquele time que é um time... A Ferroviária não joga a primeira divisão do brasileiro, então não existia a obrigatoriedade de existir esse time feminino, mas ainda assim é criado, é bem gerido e dá resultado. Mas o sarrafo está muito alto. Olha só, um exemplo assim, líder Palmeiras, o segundo é o São Paulo, terceiro Santos, quarto Corinthians, quinto Grêmio, sexto Inter. Isso é... Os 6 primeiros, se não tivesse um Flamengo aqui, a gente poderia dizer que era o Brasileirão masculino, né? Só faltou o Flamengo aqui, que tá em nono. E tem também o Real Brasília também, que é o time ali que tá, né, dos times que não tanta tradição no futebol masculino, que tem ali. Na Série A temos o Cruzeiro também, o próprio Botafogo, que foi vice-campeão do ano passado da Série B, o Bahia e tal. Então, vai ficar difícil, mas assim, eu acho que a gente tem que ter noção que assim, o Havaí Kinderman vai ficar por ali, né? Quem sabe beliscar o mata-mata e tal, para cada vez mais dar uma base para esse projeto, né? Tem 2 times da mesma fonte, né? Então. Isso. Para explicar, para quem não sabe, o campeonato feminino são 16 clubes, 4 caem, 8 vão para um playoff, né? E aí primeiro pega o oitavo e assim vai. Se a gente pegar esses 16 clubes, tá? 16 clubes. O primeiro clube que aparece nessa classificação que o Luan trouxe, que também já abri aqui, que não é um clube de camisa que a gente fala, um clube que joga a Série A ou joga a Série B, é o Real Brasília, na 7ª posição. Então, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Grêmio, Inter, todos os times da primeira divisão. Depois a Ferroviária, que é esse time paulista que já joga há muito tempo de futebol feminino. Já tem uma história. Talvez já tem mais tradicional, né? Só feminino. Só feminino. Mais, Depois vem o Flamengo em nono. O São José também é um time. São José foi campeão brasileiro ou Libertadores, eu acho. Acho que tem um título grande assim, o São José. Não me recordo. Mas é um time do interior paulista, e aí ele é também um time com essa característica, também um time que é mais feminino. O Havaí Kinderman na 11ª posição. O Minas, que aí o Minas é um time que é da Instituto, não sei o que, alguma coisa do estado lá de Minas, e aí é um time também que é só feminino, não é um time de camisa. E aí depois tem mais times do Campeonato Brasileiro da Série A. Não o Cruzeiro, porque tá na Série B, mas é um time de camisa, tá na zona do rebaixamento. O Botafogo, o Bahia, e aí vem o Napoli, que também é um time que é só feminino. Então a gente analisa dos 16 clubes, a grande maioria são times de camisa, o que faz com que o sarrafo aumente muito. O São José, se fosse no futebol masculino, seria do pote lá de cima do futebol brasileiro, tricampeão da Libertadores, São José. Só isso. Exatamente. Deixa eu até pegar aqui quando que começou. Foi no ano de 2019 que começou a obrigatoriedade. Isso. 2019. E o Palmeiras, né, se tu for pegar esse ponto aí, o que faz o Palmeiras estruturação de futebol é uma coisa muito legal, né? Tanto masculino quanto feminino, uma coisa apoiando o outro, né? O time não faz, às vezes, inventar muita coisa, mas vai estruturando, vai montando elenco bom, e fez assim no masculino, agora começou fazendo no feminino, pega um jogador ou outro que é potência, vai, traz pra dentro.
né? Desenvolve, trabalha. Tem feito isso, eu acho que é um modelo vencedor hoje do futebol brasileiro aí, e investimento no futebol feminino se reflete nisso também, né? O ponto positivo é porque eles acabam utilizando a estrutura do time profissional, né? Coisa que a gente não tem aqui, o que não acaba usando essa estrutura da... Eu tava olhando agora aqui o campeonato 2019, tinha Audax Osasco, o próprio São José tava lá, o Iranduba da Amazônia, que fez batido o recorde com maior número de público num jogo feminino da história, lá na Arena Amazonas, com 70 mil pessoas quase. Vitória de Tabocas, Foz, Cataratas, São Francisco, todos clubes que já caíram e não conseguem subir mais, porque o sarrafo ficou muito alto. Não conseguem mais jogar uma primeira divisão feminina, né? Aí, tanto é que eles foram caindo, os 4 foram subindo, o Palmeiras sobe em 2020, né? A temporada 19 joga 2020 a primeira divisão. E aí a gente vai ver que esses times sem camisa, né, digamos assim, times que não jogam, não tem um time por trás da primeira divisão, são os últimos 4 colocados do campeonato de 19, no campeonato de 20, e aí essa é a preocupação de 21, porque tem o Napoli com essa característica, hoje brigando ali com o Cruzeiro, Botafogo e Bahia, que são 3 times de camisa, mas logo acima deles já está o Minas, já está o São José, né? Então tem essa preocupação. Enquanto a gente grava aqui, hoje de resultados, né? O Napoli perdeu para o Internacional, né? Na tarde de hoje, perdeu por 2-1 para o Internacional. O Internacional conseguiu ficar lá na frente, né? E o Avaí Kinderman não jogou, né? Hoje vai jogar. Jogou ontem. Jogou 3-1 ontem, né? do Cruzeiro. Isso, jogou ontem. Então é um campeonato bem disputado mesmo. A gente vai trazendo sempre que possível para vocês aqui no Clássico em Debate. Desculpa, tava baixado aqui, mas eu tava vendo. A gente tava as fontes aqui. Eu tava vendo as fontes dos nossos amigos. Um abraço ao pessoal lá do Flashcore, que sempre tem as informações. E é isso, eu acho que a gente pode ter. Vai ter dificuldades, e aí a torcida tem que ter muita paciência para não pressionar. Essa não tá dando mais nada certo, então acaba com a parceria, tal, porque a gente sabe que na internet tem muita gente para falar besteira, e a grande maioria fala besteira e a minoria fala as coisas certas, né? Então tem que apoiar aí para as meninas conseguirem ter força, talvez investimento, algum patrocinador aparecer, o patrocinador do masculino respingar no feminino, coisas assim, para que se fortaleça a marca, um time que acabou de disputar uma Copa Libertadores da América, né, Luan? E vai disputar mais uma, inclusive, esse ano, né? Tá de 2021 também, que será disputado ainda. Não lembro. Vai ser num outro país da América, né? Não é no Brasil. E eu acho isso muito importante. Eu acho principalmente investir em categoria de base, assim. Eu acredito que isso é o principal, assim. E dar estrutura para o futebol feminino. Eu acho que isso é. Eu particularmente não me importo tanto com o resultado no começo, assim, mas, pô, tu pode ver que várias jogadoras do futebol brasileiro passaram pelo Kinderman, por exemplo. Eu acho que isso pode ser uma característica legal. A gente pode ajudar a formar uma boa seleção brasileira, que a gente sempre fala aqui, né? Projeto a longo prazo e tal. O Avaí tem até a Camila, a zagueira, que de vez em quando frequenta uma seleção de base ou não. A goleira do Napoli também, que agora me esqueci, me fugiu o nome dela também, é uma goleira que de vez em quando frequenta seleções de base. Foi convocada para a seleção principal. Até foi convocada junto com a Bárbara, né? Isso. Então, acho que isso é importante, é dar condições para elas, como a gente falou aqui, a maioria desses times eu acredito que devem treinar ou no CT do time masculino ou da base, assim, por exemplo, que é uma boa estrutura, né? Vamos ver como é que vai ficar também essa parceria do Avaí e do Kinderman, né? Lógico que o masculino não tá com aquela poder financeiro todo, assim, mas, né, poder dar uma parceria cada vez maior seria interessante para todos. E ela não é renovável a longo prazo, né? Ela é Nicole, renovável eu acho o nome da goleira. eu acho que é isso mesmo. E não sei se tu lembra, Luan, mas eu acho que essa parceria do Avaí e do Kinderman, ela é anual, né? Não é renovada a longo prazo, né? Pelo menos a última informação que a gente teve era que tinha renovado por mais um ano, mais uma temporada. O primeiro acordo foi de 2 anos, para 19 e 2020. Agora teve essa renovação também. Eu particularmente não lembro quanto tempo que foi renovado, mas provavelmente tenha sido isso anual mesmo. Até porque o time não tem mais obrigatoriedade de ter um time feminino, mas eu acho que agora é uma coisa que já ficou, né, dentro do clube e tal, e
E aí cria esse vínculo. Ou criar o seu time feminino, né? Próprio. Mas daí, se o masculino o pessoal já não faz tão bem as contratações, deixa com o pessoal lá de caçador que eles sabem fazer futebol. Isso é muito complicado, porque precisa de uma boa grana para criar um time feminino. E assim, ó, e em termos de vaga, se desvincular, será que acho que daí provavelmente vaga na primeira divisão? Depois, né? Se cai os dois clubes, tanto o Kinderman quanto o Avaí separados vão lá para a divisão 2, também tem essa parte burocrática também, que talvez às vezes tem alguns entraves, né? Confesso que eu não sei. Vamos para os nossos destaques finais, nossa rodada aqui de destaques finais, para essa parte final do programa. O programa rendeu bem até, inclusive. Já vamos aí com 50 minutos do programa passado, já 55. Então, Henrique Moresco, o seu destaque final, o que você espera da próxima semana aí do futebol catarinense? Boa noite, Alan, boa noite, Luan, e quem tá acompanhando a gente. Eu acho que a gente, que é torcedor alvinegro, espera que essa esperança não morra. Né? Mas, assim, brincadeiras à parte, a gente espera que o time consiga continuar na mesma toada que fez esses 2 jogos e que os reforços entrem e se entrosem, entreguem aquilo que a gente está esperando, que a gente ouviu aqui, e que venha mais um nome ou outro pontual. Acho que o Figueirense, diferente do que eu ouvi li em Twitter, que precisa de 10, 12, 8 contratações, não. Precisa de mais 2 ou 3 nomes para fechar esse elenco, até porque senão a gente extrapola aquele número que o Alan estava falando e a gente fica com o time mais inchado do que bom. Então acho que mais vale investir em qualidade pontual. E vamos esperar então como é que vai ser esse próximo movimento do Figueirense no mercado antes da primeira rodada da Série C, né? Boa noite. Obrigado, Henrique Moresco, diretamente do Polo Norte, porque tá frio. Olha, o Henrique hoje tá com frio, que eu vou te contar uma história. Ô, Luan, uma boa noite para você, dê também o seu destaque final do nosso programa de hoje. Boa noite, Alan, boa noite, Henrique. Próxima semana já teremos, né, provavelmente teremos a final, se não der nenhuma outra coisa do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Catarinense, né, tomara que seja com o Avaí. Eu queria destacar também que o Avaí estreia no Brasileirão da Série B dia 28 de maio contra o Coritiba, lá no Couto Pereira. Bom coisa, né? Já estrear com um time assim, ó, aqui, ó, 28 de maio é meu aniversário, Avaí. Fica ligado, quero 3 pontos, hein? Só vai ficar ligado. Quando faz essas coisas, já vai dar ruim pra ti. E 29 estreia Figueirense, né? Contra o Novo Horizontino, né? Fora de casa, aqui, pelo que eu anotei aqui. Isso aí mesmo. Rapidinho também, o Avaí na Copa do Brasil vai enfrentar o Atlético Paranaense, vai ter a semana Atletiba também, provavelmente naquela semana ali, então vamos ver o que espera do Avaí. Até lá, mais novidades, mais informações sobre o Avaí. Muito obrigado a você que está nos acompanhando, obrigado Henrique e Alan, até mais e boa noite. Só para tu finalizar, que tem mais 2 minutos. O Avaí passa do Atlético Paranaense? Não passa. Eu só falei para deixar. Aplicar o perfil reverso, Alan. É o perfil reverso. Eu deixei assim, Henrique. Eu deixei assim para ver o que ia acontecer. Você viu que deu delay, né? Ele pensou se não tivesse dado delay, eu tinha até acreditado. Mas não colou. Ele pensou, não, foi mau caráter. Ele pensou para poder fazer a zica reversa. Foi malandro. Podia ser pior assim, né? Eu coloco, tem os times da Série A em vários níveis, assim, podia ser Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. Não é um dos 3. Podia ser Inter, Grêmio. Não é. Mas o Atlético também é um time que tradicionalmente mantém o estadual ali, que não tá tão bem classificado no estadual, mas geralmente da rodagem. Tá quase caindo no estadual. Da rodagem mas é ali joga com o time B, né? Isso. E tá jogando nas competições internacionais nessa temporada, né? Isso. A gente vai confronto trazer. Interessante o confronto. Vai ser bom para secar, sim. A gente vai ficando por aqui. Aproveito para você, siga as nossas redes sociais, não esqueça disso. Vá lá no @Clássico Debate, siga as nossas redes sociais, esteja junto conosco, tanto no Twitter quanto no Instagram. Também procure lá Clássico em Debate no Facebook, a gente está lá também. Daqui a pouco vai começar a pipocar informação lá no Facebook também. E você interage conosco e participa sempre do nosso programa. Um grande abraço a todos os amigos da Rumo TV que nos acompanham nas mais variadas plataformas pelo mundo inteiro. E a gente volta semana que vem com mais um Clássico em Debate. Até breve para você e tchau!